Talvez essa cena aconteceu com você porque aconteceu comigo e eu nem consegui acreditar. Porque o meu canal fala sobre foco, disciplina e procrastinação. Só que eu tirei 15 dias de férias e uma das coisas da lista era limpar o quintal. No primeiro dia de férias, eu olhei o quintal, tudo tranquilo. Eu falei, não, depois eu faço. No quinto dia que eu estava de férias, eu comecei a pensar, não, ainda tenho tempo, falta 10 dias ainda, depois eu faço. Quando chegou no 10º dia, era a mesma desculpa. Então o problema não era o tempo, era que eu estava procrastinando fazer isso. Só que eu só limpei o quintal no último dia de férias, quando eu estava prestes a voltar. E esse trabalho não levou talvez ali 8 horas, 7 horas, não. Levou menos de 1 hora para ser concluído. Então todo mundo pensa que isso é falta de disciplina, que é falta de vontade, mas repara, eu tive disciplina sobrando para outras coisas nesses 15 dias. Várias coisas eu fiz. Talvez eu planejei uma viagem, eu fiz outras coisas, eu joguei um videogame, eu visitei alguns amigos. Então eu tive disciplina nesses 15 dias. O problema não foi a capacidade, foi a ausência de uma coisa bem específica. E qual é essa coisa bem específica? Não é a preguiça, foi a falta de pressão de tempo. Existe algo chamado Lei de Parkinson. O que significa isso? Existe um princípio antigo chamado, como a Lei de Parkinson. Ele diz: uma tarefa sempre vai ocupar todo o tempo que você reservar para ela. Então, com 15 dias, o cérebro trata a tarefa como se precisasse de 15 dias real para fazer essa tarefa. Agora, se eu tivesse tirado só um dia de férias, provavelmente eu teria feito no primeiro dia. O tempo disponível não ajuda, ele engana nossa mente e nosso cérebro sobre a urgência real. Então é isso, esses 15 dias eu tinha tempo todos os dias no próximo dia. Mas essa tarefa não era os 15 dias das minhas férias. Era apenas alguns minutos, menos de 1 hora, talvez 40 a 30 minutos. Mas eu levei 15 dias procrastinando essa tarefa. Então, quanto mais tempo você tem, mais o cérebro finge que a tarefa é maior do que ela é. Isso explica algo que você provavelmente já sentiu essa semana numa tarefa que não tinha nada a ver com o quintal. Uma tarefa que você deixou porque não estava próximo de uma urgência real. Você deixou essa tarefa para um outro plano, talvez para o final de semana. Só que quando chega o final de semana você fala, vou deixar para o outro final de semana, e assim sempre continua no mesmo loop. Peter Steele, pesquisador da Universidade de Calgary e uma das maiores referências mundiais em procrastinação, analisou décadas de estudos sobre o tema. Uma das conclusões mais consistentes: quanto mais distante e abstrato um prazo parece, menor o peso que ele tem na sua cabeça agora. O cérebro só trata como urgência aquilo que consegue sentir como próximo. Então é isso. Como eu tinha 15 dias para fazer essa tarefa, eu deixei ela para o último dia, procrastinando essa tarefa. Mas esse vídeo aqui não é sobre limpar o quintal. É sobre algo muito maior que você vai começar a analisar em várias tarefas, em várias coisas que você deixa para o último plano. Agora seja sincero consigo mesmo. Coloca aqui embaixo nos comentários. Qual que é a tarefa que você está empurrando há dias, que leva menos de 1 hora para fazer? Eu aposto que você já tem até uma delas na sua cabeça agora. Mas não pode ser só uma tarefa. Pode ser algo que você está adiando há meses, talvez anos, adiando talvez um livro, um empreendimento ou aquele sonho que está guardado na sua gaveta. É por isso que o trabalho com um mês de prazo vira coisa de última semana. E é por isso que a casa só é arrumada quando alguém vem visitar amanhã. Então a sua casa fica talvez dias, meses, até semanas e você nunca tem tempo. Mas quando existe uma visita, a sua casa é arrumada no mesmo ato. Então você não é exceção preguiçosa, é a regra do cérebro humano. É assim que a gente pensa, é assim que a gente age todos os dias, a todo instante. Agora uma pergunta que talvez você esteja se perguntando, que eu também fiz antes de pesquisar sobre esse tema. E se o prazo perto é o que destrava a ação, será que dá pra gente criar essa mesma pressão sem esperar o prazo real? Tem sim. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi um experimento que respondeu exatamente isso. Dan Rieger, professor de economia comportamental
da Duke University, fez um experimento com estudantes que tinham um trabalho para entregar ao longo do semestre. Quem criou prazos parciais para si mesmo, inventados, sem nenhuma cobrança real, entregou trabalhos melhores e com menos atraso do que quem só tinha prazo final lá na frente. O cérebro respeitou o prazo falso, quase como se fosse real. Então esse estudo mostrou que quando você coloca prazos fictícios na sua mente, você consegue ter uma entrega muito mais valiosa. Mas agora quando você deixa o prazo real mesmo, como que foi aqueles 15 dias de férias, e eu sempre tinha 14, 13, 12, 10 dias para fazer aquela tarefa, eu sempre procrastinei. Agora se eu tivesse colocado um prazo fictício, que eu teria que limpar o quintal no terceiro dia das minhas férias, talvez eu teria feito no segundo dia de férias. Então é isso, você precisa criar prazos fictícios, prazos parciais para você mesmo, fora daqueles prazos reais. Ou seja, você não precisa esperar a pressão real aparecer, dá para fabricar ela. E o jeito de fazer isso é o mais simples do que parece. Então como que a gente consegue colocar essa ação em prática na nossa vida? Primeira coisa, toda tarefa sem prazo definido, olha só, toda tarefa sem prazo definido, você dá um prazo curto com hora marcada. Então você não vai dar um prazo essa semana, essa semana eu faço, talvez esses 15 dias eu faço. Não, você vai colocar hoje às 6 ou hoje às 3, hoje na parte da manhã. Você precisa criar algo definido para você no curto prazo para conseguir realizar essa tarefa. Segunda, quebra a tarefa grande em pedaços, com prazo próprio para cada um. Então, se eu tivesse colocado na minha mente que eu precisava limpar uma parte só do quintal, quebrando em pedaços essa tarefa, eu realmente conseguiria fazer muito mais rápido antes de ser o último dia das minhas férias. Então você precisa quebrar em pedaços aquela tarefa real. Terceira, avise alguém do prazo que você criou. Vira prazo social, pesa mais que um prazo só seu. Então imagine só, se você tem uma esposa, você fala para sua esposa: sábado eu vou limpar o quintal. Ou se você está com seu pai ou sua mãe, você pode falar: não, pai, mãe, eu vou fazer essa tarefa ainda hoje. Porque isso vira um peso social. Não é só mais seu, não está só mais na sua mente. É algo que começa as pessoas fazem parte daquela decisão. Então não espere o último dia de novo. Escolhe uma tarefa que você está empurrando agora e dá um prazo para ela, hoje, com hora marcada. Então não deixe para depois. Aquela tarefa que você está realmente empurrando, coloque um prazo para ela ainda hoje. E você pode colocar aqui embaixo nos comentários qual que é essa tarefa que você está adiando há vários dias ou meses. Agora, para você se identificar, para você sentir realmente que você não é o único nisso. Não é sobre você ter mais força de vontade. É sobre entender como o cérebro decide quando agir. Quem entende o mecanismo para de brigar contra si mesmo. Então, quando eu comecei a entender esse mecanismo, eu comecei a parar de brigar comigo e a me cobrar todos os dias que eu era uma pessoa que não tinha disciplina. Agora, uma pergunta que realmente pode mudar o sentido que você está olhando para esse vídeo. Você curte esse tipo de conteúdo? Fez sentido para você? Você se identificou em algum momento da sua vida? A única coisa que eu te peço é dar um like nesse vídeo. Que isso me ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas que estão vivendo no mesmo caminho que nós, eu e você, já esteve algum dia. E outra coisa, se você realmente curte esse tipo de conteúdo sobre foco, disciplina, como que a nossa mente funciona, eu te convido a se inscrever aqui. Porque cada vídeo que eu faço é algo valioso, é estudo, é científico, não é nada de coach. E você sempre aprende quando sai desse vídeo no final. Então você não precisava de mais tempo, precisava de menos tempo. E agora que você sabe disso, não precisa mais esperar o último dia para fazer o que dava para ter feito no primeiro. Não espere como eu, fazer o último dia o mais corrido das suas férias. Comece no primeiro. Então quando você for tirar férias ou uma tarefa que você está adiando, faz uma lista das tarefas e coloque prazo para todas elas. Escreve aí embaixo qual é o prazo falso que você vai criar hoje para alguma coisa que está empurrando há vários dias. Cara, no próximo vídeo eu vou falar sobre outra coisa que trava você antes mesmo de você começar.
Você vai entender como que está na sua mente. Antes de você começar, você já está todo travado, já começou a adiar, procrastinar, já pegou o celular, fez muitas outras coisas, beleza? Muito obrigado, vou ficando por aqui. E é o que eu sempre digo, cara, não se assuste. Coisa de cérebro, coisa de ciência não é algo difícil. A gente precisa aprender e aplicar 1% todos os dias. Valeu!